aí pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Tamo junto. Cantora, Joelma já entrou, Ana Beatriz, e aí? Fala comigo, como é que tá? E hoje nós vamos falar sobre como usar melhor o seu tempo. Como que você faz para usar melhor o seu tempo? Para aprender mais rápido, com mais qualidade e o melhor de tudo. Como que você faz para aproveitar essa janela pequena que nós temos aqui? Porque para começar aqui eu já quero tirar uma coisa que tem na cabeça da maioria das pessoas. As pessoas acreditam que elas podem fazer gestão do tempo, comandar o tempo, e a gente não comanda o tempo. O tempo ele existe. E o que a gente pode fazer é administrar o nosso tempo dentro do tempo. Existe um tempo que está rolando agora, tem um tempo rodando agora. E esse tempo ele é infinito, mas o meu tempo ele é finito. Deu para entender isso? O meu tempo ele é infinito. O meu tempo de vida ele é infinito. Ele é finito. O meu tempo de estar em um lugar ele é finito. Hoje você está numa empresa, hoje você faz parte de uma roda de pessoas e daqui a, sei lá, talvez daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos você não vai estar mais junto com essas pessoas. E a grande pergunta é, o que você está fazendo dentro desse tempo? Porque o tempo vai passar de qualquer maneira, de qualquer forma o tempo vai passar. A grande pergunta é, como que você quer que esse tempo passe? Fazendo o quê? E como? É isso que nós vamos falar aqui hoje. O tema da nossa live de hoje aqui é a melhor forma para desenvolver novas habilidades. Aprenda a usar o seu tempo de forma produtiva. Como que eu faço para usar o meu tempo de forma produtiva? Fala aí você. Como que você faz para usar o seu tempo de forma produtiva? Hoje, qualquer pessoa, estou falando desde uma criança até um adulto, tem N coisas para fazer ao longo do dia. Eu tenho certeza que hoje agora são 19 horas e 5 minutos. Quantas coisas você já fez hoje? Quantas coisas você já fez hoje? Já trabalhou, já cuidou de criança, já lavou roupa, já falou mal da vida dos outros, já foi na academia, você já fez um monte de coisas hoje. E ainda dá aquela sensação de que deveria ter feito mais, é ou não é? Chega no final da noite, chega no final de semana, você olha para trás e fala assim, cara, parece que eu ainda não fiz tudo, tem muita coisa para fazer. E o que é isso? Nunca você vai conseguir fazer tudo. Você vai conseguir fazer algumas coisas. E é por isso que você tem que colocar sua energia nessas algumas coisas. Quiçá uma coisa do seu dia que vai fazer a diferença no jogo, que vai mudar o jogo para você. De todas as coisas que você está fazendo, tem uma ou duas que mudam o jogo para você. Tem uma ou duas que faz a diferença para você. Vou te contar uma história para a gente poder entrar aqui no tema, que tem muito a ver com o que eu quero dizer para vocês. Vocês lembram da pandemia? Todo mundo sofreu pra caramba na pandemia. E na pandemia, eu tinha, antes de entrar a pandemia, 2 fontes de renda muito fortes. Melhor, uma fonte de renda forte. As outras eram muito pequenas, muito paralelo, a ponto de não me sustentar financeiramente. Mas tinha uma que era mais forte, que era as aulas de música, a escola de música. E quando veio a pandemia, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Não pode mais aglomerações, pessoas juntas, acabou. Todo o negócio teve que fechar e chegou o momento que o meu negócio também teve que fechar e a gente teve que reduzir. Presta atenção no que eu vou te falar agora, que eu quero mostrar para você que nem sempre a quantidade faz a diferença. Eu quero te mostrar o quanto que a qualidade faz a diferença. Naquele momento, eu olhei para minha esposa e falei assim, olá Denise, a Denise chegou, Daisy, Maura, achei que era Denise, é Daisy. Olá Daisy, Cleide chegou, Maura também, boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Olha só, eu olhei para aquele momento e falei assim,
eu tenho que tomar uma atitude agora, porque meu negócio vai fechar, minha única a fonte de renda principal, e a gente estava frito. Eu olhei para minha esposa e falei assim, olha, já sei o que eu vou fazer. Eu quero saber qual é o 80-20 do meu negócio. Quais são as pessoas que de verdade elas estão comigo nesse momento de dificuldade? Quais são as pessoas que de verdade gostam do meu trabalho e valorizam o meu trabalho? Sabe o que eu fiz? Na pandemia estava todo mundo abaixando o preço de tudo, estava todo mundo louco, e eu peguei o ticket da minha empresa, da escola de música, e dobrei. Eu não só aumentei, eu dobrei o preço da mensalidade. E aí até a minha esposa olhou para mim e falou, você tá louco? Você vai dobrar o preço quando tá todo mundo fechando os negócios, a pessoa não vai parar, ninguém vai fazer aula de música com você. E aí eu olhei para ela e falei, eu vou ter que arriscar. E eu arrisquei, eu dobrei o preço. Qual que era a estratégia? Eu queria saber quem ia ficar de verdade, mas quem ficasse, que iam ser menos, ia ser o suficiente para suprir, porque eu não podia dar aula para muita gente. Eu não podia deixar a escola aberta, eu podia dar aula para algumas poucas pessoas, um a um talvez, e eu fiz isso. Eu dobrei o preço da mensalidade e saiu mais da metade dos alunos. Já era pandemia, eu aumentei o preço, mas aqueles que ficaram menos da metade, talvez 20, 25% daqueles alunos, me sustentaram ao longo da pandemia. Que loucura! E essas pessoas continuaram pagando mensalidade. Alguns deles em casa, não podiam nem ir na escola, pagando mensalidade. Eu mandava vídeo, a gente conversava por vídeo. Resumindo, eu descobri qual era o 80-20 da minha escola naquele momento. Quais eram as pessoas que realmente faziam a diferença naquele negócio. E quer que eu te fale uma coisa? Essas pessoas estão até hoje. Elas não saíram. Mudou o projeto, mudamos o plano de aula, mas elas estão até hoje. Qual é o 80-20 na sua vida? Qual é aquela coisa principal que faz a diferença, que traz o maior resultado para você? É isso que você tem que descobrir antes da gente conversar sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. Lari Lopes, boa noite, seja bem-vindo. Então vamos lá. Eu queria que você entendesse isso antes da gente começar a falar aqui. Fala aí para mim, qual é o 80-20 na sua vida? Talvez no seu negócio, no que você faz. Qual é aquela coisa que não pode faltar no seu dia? Qual é a nova habilidade que você está aprendendo hoje? Para quê? Essa habilidade é para quê? Ela vai mudar o que na sua vida? O jogo vai mudar de que forma se você aprender isso que você está aprendendo hoje? Tem um monte de coisas que você está fazendo hoje que não faz o mínimo sentido mais. Talvez há um ano atrás fazia todo sentido. Tem coisas que você está fazendo ainda, você nem sabe mais por que está fazendo. Você começou a fazer, criou um hábito, o nosso cérebro é muito bom para fazer aquilo que é mais confortável e você está fazendo até hoje. Nunca se perguntou por que está fazendo. Lá atrás fazia sentido, hoje não. E você precisa rever isso, porque está começando, já começou um novo ano. E esse é o seu ano de crescer, esse é o seu ano de dar certo. Mas isso só vai se concretizar se você de fato colocar a sua energia naquela coisa que realmente faz sentido, que realmente vai levar você para onde você quer. Então pensa nisso, porque enquanto eu vou falando aqui, isso tem que fazer sentido para você. Mas vamos lá. Deixa eu te deixar esclarecido algumas perguntas aqui. Quem treina mais tem mais resultado? O que você acha? Quem treina menos tem menos resultado? Eu acho que essa é uma pergunta que fica assim pra gente. Quando a gente fala em ser mais produtivo, quando a gente fala em fazer mais, tá uma loucura, tá uma correria muito doida. E tudo que você quer aprender, você não tem tempo. Principalmente aquelas coisas que poderiam levar você para um próximo nível. Você entra no curso de inglês e você não dá conta de fazer. Você pega o inglês para estudar em casa e não tem tempo de estudar. Você entra na academia, mas você não tem tempo de ir todos os dias para a academia. Aí você compra a bicicleta, vai para casa e não tem tempo de fazer em casa. Você compra uma esteira, leva para casa e não consegue fazer em casa. Aí você vai, assina um plano para você todos os dias fazer um acompanhamento na sua casa, na TV, de uma calistenia, por exemplo. Não precisa nem de aparelho nenhum, só o peso do seu corpo. E ainda assim você não dá conta de fazer. Porque tem muitas outras coisas pipocando o tempo todo.
No seu celular tem um monte de mensagem chegando nesse exato momento, de pessoas pedindo para você fazer alguma coisa, de ofertas para que você participe de algo, pessoas querendo te vender coisas. Se você pegar o seu Instagram, você vai rodar o dia inteiro e sempre vai ter uma coisa nova para você ver. Ainda tem o seu trabalho, ainda tem a sua casa, ainda tem as suas coisas para cuidar, ou seja, não sobra tempo para você se desenvolver. Não sobra tempo para você estudar. Agora, quero que você coloque muito amor nessa pergunta que eu vou te fazer. Como que você acha que você vai crescer? Sendo que você não está plantando nada de novo na sua vida. Para pensar em 2025. Quais foram os investimentos que você fez em você, no seu crescimento, no seu conhecimento? Qual foi pelo menos o documentário que você assistiu sobre inteligência emocional, controlar melhor suas emoções? Qual foi o livro que você leu que fala sobre como você pode usar melhor o seu tempo? Qual foi o livro ou o podcast que você assistiu, pelo menos, falando sobre como melhorar a sua comunicação, para que você possa lidar melhor com as pessoas, para que você possa evitar alguns conflitos que são desnecessários, que não são seus? Ou seja, olha para todos os investimentos que você fez em 2025 e acentue e aponte um que realmente foi direto para você, que realmente fez a diferença, que mudou o jogo. Se você tem, parabéns, repita em 2026, melhore em 2026. Se não, esquece. E comece agora, hoje. Comece a pensar o que você vai fazer esse ano para plantar, porque esse ano pode ser um ano de colheita, não hoje, daqui a alguns meses, quem sabe no final desse ano, mas ele pode ser um ano de plantação. Você que não plantou em 2024, você que não plantou em 2025, agora você pode plantar. E quem sabe você ainda pode colher esse ano, porque tem algumas plantações que elas são rápidas, você colhe muito rápido. Tem plantação que você demora muito para colher. O fato é que você vai colher. Se você plantar e se você cuidar, você vai colher. Não importa o que você vai plantar. O fato é que, se você plantar, se você cuidar, um dia você vai colher. Eu não sei qual é o tempo da semente que você está plantando hoje, mas toda semente ela pode virar uma árvore e pode dar frutos. E eu não sei qual é a sua. Eu não sei qual é o potencial da sua semente. Mas o que eu quero te instigar hoje, eu quero te provocar, é para que você plante essa semente. Não deixe ela na sua mão. Como que eu planto uma semente? Quando eu começo uma nova rotina. Quando eu adquiro um novo hábito. Quando eu entendo que está nas minhas mãos o poder de desenvolver uma nova habilidade. E quer que eu te falo quais são as habilidades de 2026? Quer que eu te fale quais são as habilidades que nunca vai sair de moda? Quer que eu te fale quais são as habilidades que prosperaram antes, hoje e vão prosperar mesmo com a IA? Mesmo que a IA domine tudo, que é o que vai acontecer? As habilidades são essas. Primeira, inteligência emocional, que é o controle das suas emoções, é você saber lidar com as situações. Nós somos muito próximos dos bichos. E o que nos diferencia de um bicho é exatamente o controle emocional que nós temos. Para pensar nisso. Nós somos muito parecidos com os bichos. Muito. Só que os bichos não têm controle emocional. Eles agem pelo primeiro impulso que vem. Se você bate num cachorro, se ele é um cachorro bobo, ele vai fazer o quê? Ele vai correr. Se ele é um cachorro bravo, ele vai o quê? Te morder. Ele só tem duas opções. Ou ele morde você, ou ele foge de você. Ele só tem essas duas. E ele faz uma das duas. Você não. Você tem 3, 4, 5, 10. Use a sua criatividade, você tem muito mais. Se alguém te ataca, você não precisa atacar a pessoa de volta e nem precisa fugir. Você pode questionar. Você pode criar um novo caminho. Você pode aprender com aquilo. Então, por isso que a habilidade, a inteligência emocional é uma habilidade do presente, do passado e será do futuro.
Outra habilidade que você precisa desenvolver, comunicação. Quem se comunica bem consegue entrar em lugares e sair muito bem de lugares. Minha mãe falava uma coisa assim, minha mãe fala até hoje essa coisa. Você tem que saber entrar e saber sair. Todo lugar que você for, você precisa saber entrar e saber sair. Pois é, quando você sabe se comunicar bem, você entra e sai dos lugares com facilidade. Você se conecta rápido com pessoas, você vende mais, você se posiciona melhor. E uma terceira habilidade, liderança. Primeiro, a sua autoliderança, seu autocontrole. É você entender sobre você. A primeira máquina que você precisa entender é você. Você é uma máquina. Você é uma máquina. E você precisa entender de você. Como que eu entendo sobre mim? Eu faço perguntas para mim. Eu faço perguntas para o momento que eu estou vivendo agora. Qual é o momento que eu estou vivendo agora? O que eu estou passando agora? Qual é a minha maior crise nesse momento? Qual é a minha maior dificuldade nesse momento? Em quem eu confio hoje? Quem são as pessoas que eu posso ligar agora? Quais são as pessoas que, se você pegar seu celular agora e mandar uma mensagem para elas, elas vão te atender? Quais são as pessoas que, se você ligar agora e falar, olha, eu estou passando por um momento difícil agora, eu preciso da sua ajuda? Quem são essas pessoas? Em quem que você pode confiar hoje? Em que você acredita? Qual é o propósito da sua vida? O que você quer para amanhã, para daqui a um mês, para daqui a um ano? Isso é autoconhecimento. É se entender. Isso é fantástico. Esse autoconhecimento, essa autoliderança. O que é uma autoliderança? Cara, eu vou marcar com você amanhã. Eu vou tomar um café com você amanhã às 9 horas. Às 9 horas eu estarei lá. A menos que aconteça algo extraordinário comigo, que eu passe mal e não consiga sair da cama, eu estarei lá com você 9 horas. Isso é liderança, autoliderança. Eu disse que vou cumprir uma nova rotina e eu vou cumprir essa nova rotina. Isso é autoliderança. A liderança começa primeiro em mim e depois ela expande para fora. Então vamos lá. Se eu domino essas 3 habilidades, se eu tenho inteligência emocional, se eu me comunico bem, se eu sou um bom líder, o que está faltando para mim agora? Prática. Tem que praticar. E para praticar, eu preciso ordenar as minhas coisas. Eu preciso organizar minha vida. E talvez aquilo que você ainda não conseguiu fazer até hoje, aquela habilidade que você ainda não conseguiu desenvolver, é por falta de organização apenas, não é por falta de tempo. Eu encontro com pessoas todos os dias que falam assim para mim: nossa, não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo, não deu para treinar, não deu para estudar, não deu para me qualificar hoje. E eu pergunto, por quê? Oh, faltou tempo. Esses dias eu estava na minha casa e aí acordei pela manhã, fui para academia, treinei, peguei pesado, depois da academia corri, fui para casa, decidi limpar o carro, limpei o carro, fui abaixar para pegar o negócio e torci as costas. Eu tinha tanta coisa para fazer naquele dia e na minha cabeça eu já estava assim, eu tenho que acabar isso aqui logo porque eu tenho que entrar nesse carro, eu tenho que ir para não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que, tinha tanta coisa para fazer. Eu tinha um monte de prioridades para aquele dia. Mas é engraçado que depois que deu aquela dor nas minhas costas, eu fiquei parado ali por alguns minutos, movimentos lentos. Acabei de jogar uma aguinha ali no carro e fui para dentro de casa. Sabe o que rolou? Aquele dia eu fiquei parado. Não teve mais atividades, não teve mais preocupação com outra coisa na minha agenda. Eu só me preocupei com uma única coisa, a dor que eu estava sentindo. E a única preocupação era, como que eu resolvo isso? Então eu não estava preocupado com mais nada, mas antes disso eu tinha um monte de coisa para fazer. É aí que eu quero que você pare para pensar, qual é a coisa que você precisa fazer agora, que vai mudar o jogo para você? Você precisa pensar só nisso. Qual é a coisa que, se você fizer, vai tornar todas as outras mais fáceis? Não é um monte de coisa que você vai fazer que vai mudar o jogo para você. É uma coisa e você tem que encontrar qual é essa coisa.
É como se fosse a primeira pedra do dominó e você dá um toque e ela começa a derrubar todas as outras. Mas vamos lá. Como que você vai fazer para nesse dia, nos dias que nós estamos vivendo, dias de correria, dia de luta, como que você vai fazer para desenvolver uma nova habilidade? Digamos que você entenda que você precisa melhorar o seu inglês ou aprender inglês. Digamos que você entenda que você precisa treinar mais musculação na academia. Digamos que você entenda que você precisa emagrecer. Digamos ainda que você entenda que você precisa dar um foco maior na sua empresa, no seu negócio, e você tem que estudar uma área específica na sua empresa. Digamos ainda que você está fazendo a faculdade e você precisa estudar com mais qualidade e você precisa ser melhor nesses estudos, focar mais. Como fazer isso? Sendo que tem mais um monte de outras coisas para você fazer, coisas que estão gritando para você. É isso que eu quero te ensinar a partir de agora. Mas antes, acompanha comigo aqui. Você já ouviu falar num estudo, que é o estudo, ele foi intitulado o estudo das 10.000 horas, ele ficou conhecido pelo mundo todo, é o estudo das 10.000 horas. Esse estudo, ele foi publicado em 1993, ele começou em 1990, e ele foi publicado em 1993. Foi o psicólogo Anders Ericsson. Esse Anders Ericsson, ele entendeu o seguinte: quanto tempo, ele se questionou, ele perguntou quanto tempo que uma pessoa demora para se tornar especialista em alguma coisa. E ele começou a pesquisar, ele começou a buscar pessoas que tinham excelência em alguma coisa e entender o que fez aquelas pessoas chegarem onde elas chegaram. E nesses estudos, ele foi observando músicos, atletas, enxadristas, entre outras pessoas que eram bons naquilo que faziam. E esse estudo, no final das contas, ele mostrou o seguinte: que qualquer pessoa, você, eu, nós podemos nos tornar especialista em qualquer coisa, desde que nós empreguemos 10.000 horas do nosso tempo fazendo aquilo. E ele foi um pouco mais além. Esse estudo continuou. Primeiramente, em 1993, ele entendeu o seguinte: que se uma pessoa treinasse por 10.000 horas, ele conseguiria se tornar especialista em algo. Por exemplo, você quer ser um tenista, quer jogar tênis. Se você aplicasse 10.000 horas, você seria um expert em tênis. Mas ele continuou a pesquisa dele e mais para frente ele descobriu que não era somente isso. Não bastava apenas você ler, estudar, seja lá como for, praticar as 10.000 horas. Tinha um outro fator que era muito importante. É o fato de você agregar com essas 10.000 horas uma qualidade de treino. Não basta só treinar, não basta só fazer e repetir, mas você também teria que ter qualidade nessa repetição. E aí esse estudo ficou conhecido no mundo todo. Tem livros falando sobre isso. Tem várias pessoas que até hoje ainda fazem conteúdo sobre isso. E ele foi aprofundando e ele percebeu que pessoas que eram medianas em alguma coisa, elas levavam um tempo de 5.000 horas. E quem fazia 3.000 horas tinha uma noção básica sobre aquela coisa. O fato é que você deve estar se perguntando, mas como que eu vou treinar 10.000 horas? Tem coisas hoje na sua vida que você já tem mais de 10.000 horas nessa coisa. Já parou para pensar quanto tempo você tem escovando o dente? Se você for somar desde o dia em que você nasceu até agora, o tempo que você escovou o dente, qual seria a sua carga horária escovando o dente? 3 minutos aqui, mais 3 minutos lá, e vai somando, e vai somando, e vai somando. Aí você fala para mim, então já era para eu ser especialista em escovar o dente. Você já viu alguém vendendo um curso assim? Olha, eu sou especialista em escovar dente. Ninguém está preocupado com isso. Ninguém quer fazer uma aula de como escovar o dente. O que acontece é que essa repetição que você faz todos os dias, escovar os dentes, você toma banho todos os dias, mas ninguém é especialista em tomar banho. Ninguém é especialista em escovar os dentes. Sabe o que acontece? Assim como no princípio do estudo foi observado, não é só a repetição, não é só as 10.000 horas, é o como treinar. Não é só o treinar, é o como
treinar. E é isso que é importante. É isso que é interessante pra gente, porque a gente quer falar hoje. Porque você vai treinar. Mas muitas vezes a qualidade do que você está fazendo é muito baixa. E por isso você fica muito mais tempo e não consegue desenvolver. Uma vez, um aluno falou para mim assim, eu estou treinando 4 horas por dia, todos os dias. E aí eu falei, caramba, 4 horas é um treino muito bom. 4 horas por dia. Só para você ter uma ideia de 4 horas por dia, quer ver? Eu fiz uma anotação aqui, ó, cadê? 4 horas por dia, você levaria 6 anos e 10 meses para se tornar especialista em qualquer coisa. Treinando 4 horas por dia. Tem mais um aqui, ó. Se você treinar 8 horas por dia, qualquer coisa, em 3 anos você se torna especialista nessa coisa. 8 horas por dia. Esse meu aluno falou comigo. Eu estou treinando 4 horas por dia. Só que quando ele veio conversar comigo, não fazia sentido. O resultado que ele tinha não era de alguém que treinava 4 horas por dia. Era no máximo de alguém que treinava 10, 15 minutos. E aí um dia eu cheguei perto dele e falei, peraí, hoje nós vamos tirar esse tempo e você vai me mostrar como que você está treinando. Exatamente tudo que você faz no seu treino, você vai mostrar para mim. Em 10 minutos eu entendi o que estava acontecendo de errado no treino dele. Não tinha qualidade no treino, não tinha consistência. Ele realmente ficava 4 horas, só que dessas 4 horas ele atendia o telefone, ele levantava para tomar um café, ele ia na geladeira, ele conversava com alguém. Ou seja, a atenção dele não estava naquilo ali que ele estava fazendo. Parece com alguém que você conhece? Você está ali fazendo algo, mas a sua cabeça não está ali. A sua atenção está em outro lugar. E o que acontece? Quando você começa a dispersar a atenção, você não consegue entender coisas que são básicas, fundamentos que são básicos daquilo que você está fazendo. Então veja bem, o que eu preciso fazer? Não é só a repetição daquilo que eu estou fazendo, mas é a qualidade daquela repetição. Não é só quantas vezes eu fiz, mas é como eu fiz. Não é só o tempo que eu faço, mas é a qualidade desse tempo. A mesma coisa é quando você dorme. Muitas vezes você dorme 5, 6 horas e acorda muito melhor do que aquele dia que você ficou 10 horas na cama, porque a qualidade foi ruim. Talvez naquele dia que você ficou 10 horas na cama, tinha muita luz, tinha muito barulho e você não conseguiu descansar. Você tinha tomado muito café antes, estava muito agitado. E já naquele dia que você dormiu menos, você estava num local escuro, você não tinha barulho perto de você, você não tinha tomado café e você conseguiu dormir melhor ainda, menos que foi por um tempo menor. Está entendendo onde eu quero chegar? E é por isso que eu quero que você entenda. Nós vamos dividir hoje aqui, a partir de agora, tudo que você for fazer. Você vai ler um livro, você vai ouvir um podcast, você vai para a academia treinar, você vai aprender tênis, você vai aprender inglês, você vai aprender a ler uma planilha, você vai mexer em algo específico da sua empresa, vai aprender contabilidade, não importa, seja lá o que você for fazer. Para desenvolver essa nova habilidade, você vai precisar sim colocar uma carga horária em cima disso. Só que você também vai começar a perceber que precisa de um tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade nós vamos chamar ele de treino principal. Ou seja, você vai ter um momento onde nada vai te interromper. Um momento onde você vai cair para dentro dessa coisa, seja lá o que for. É leitura. Você vai tirar um momento onde esse momento você vai estar totalmente conectado. E aí você pode me perguntar assim, quanto tempo? Qual seria esse momento para eu ficar bom nessa atividade? Qual seria o tempo que eu preciso dedicar para, por exemplo, eu melhorar o meu corpo? Olha, qual é o tempo que você, hoje, olhando para a sua agenda, qual é o tempo que você tem? Você vai falar que não tem nenhum. E aí se eu falar para você que todo mundo tem esse tempo, digamos que você comece com um tempo de 30 minutos. Tá muito? 20 minutos? Tá muito? 15 minutos? Sabia que com 15 minutos você pode começar a se exercitar? Sabia que com 15 minutos apenas você já pode deixar de ser uma pessoa sedentária e entrar num mundo diferente? Sabia que com 15 minutos do seu dia você pode começar a aprender inglês? Sabia que com 15 minutos do seu dia você pode começar a colocar o hábito de leitura na sua vida? Olá, Diego. Boa noite, seja bem-vindo. Olá, Lúcio.
Então a desculpa é, eu não tenho tempo. Mas e se eu falar para você que você precisa criar esse tempo? Que ninguém tem esse tempo. Nós vamos ter que criar esse tempo. E quando você consegue criar esses 15 minutos no seu tempo principal, ele é o momento onde você vai estar focado. Mas eu quero que você entenda um segundo treino, que é o paralelo. O que é o treino paralelo? Vou dar um exemplo para você na minha rotina, no que funciona comigo. E aí você vê se encaixa para você. Eu tenho várias situações que eu preciso fazer hoje. Todas elas estão conectadas com uma única coisa. Presta bem atenção nisso. Tudo que eu faço hoje, nem sempre foi assim, tá, gente? Mas hoje eu consigo fazer isso, mas eu lutei muito para isso. Hoje eu tenho uma única coisa que governa todas as outras que eu faço. Eu consigo resumir tudo que eu estou fazendo hoje em uma única palavra. Isso é fantástico. Você tem que fazer isso. Você tem que ter uma palavra que consegue regir todas as outras coisas que estão para baixo. Porque toda vez que você tiver com alguma dúvida, você vai olhar para essa palavra. E aí você vai entender qual é a resposta. Por exemplo, você recebe hoje um convite. Imagina, alguém convida você hoje para fazer um comercial de shampoo. E aí a pessoa fala para você assim, olha, é um comercial de shampoo, mas você vai ter que estar peladão, peladona. Vai ter que aparecer nu. Só que você vai ganhar muito dinheiro. O que você faz? Topa ou não? Vai depender desse propósito, de para onde você está indo, do que é importante para você. Entendeu? Faz sentido? Para mim não faz sentido. Eu não toparia. Porque não tem a ver com o alvo que eu quero atingir. Não tem a ver com para onde eu estou indo. Deu para entender? Então eu tenho uma coisa que é a coisa que puxa todas as outras. E o que eu faço agora? Eu tenho 2 treinos. Um principal e um paralelo. E quando eu falo treino, não estou me referindo ao treino da academia, não estou me referindo a um treino de futebol, não estou me referindo a um treino de luta, eu estou me referindo ao ato de desenvolver uma nova habilidade, de melhorar em alguma área da minha vida. Então, toda essa cascata, ela alimenta algumas coisas, como, por exemplo, academia. Então eu tenho um tempo de academia, eu tenho um tempo que eu tenho que ler, eu tenho um tempo que eu tenho que ouvir podcast, eu tenho um tempo que eu preciso estudar sobre as minhas empresas, tem um tempo que eu preciso estar dentro delas. Agora, por exemplo, eu estou fazendo essa live dentro de uma sala aqui na nossa escola. Mas além da escola, nós temos um delivery também. Além do delivery, eu tenho uma parceria com o Instituto em Congonhas e eu estou lá 2 vezes pelo menos na semana. Eu atendo a igreja Aviva, eu estou lá também 2 vezes na semana. Eu tenho as palestras que eu tenho que dar, eu tenho que preparar essas palestras, eu tenho os treinamentos comportamentais que eu tenho que preparar e aplicar essas aulas. Ou seja, existe uma agenda toda que ela é regida por uma palavra apenas. Tem uma palavra que conecta tudo que eu estou fazendo hoje. Todas as minhas escolhas, todos os sim e não que eu falo tem a ver com essa palavra. Depois que você tem essa palavra, você começa a encaixar todas as outras coisas. Qual que é meu tempo principal? O meu tempo principal é aquele onde eu não dou atenção para mais nada. Por exemplo, eu vou para esse tempo principal, se eu for fazer uma leitura, por exemplo, eu estou somente lendo, que seja 10 minutos, 5 minutos ou 15. Esse tempo é o principal, eu não conecto mais nada com ele. Eu não boto um fone no ouvido. Eu somente estou lendo, interpretando e entendendo o que está ali. Esse é o tempo de treino principal. Vou mostrar para você agora o que é um treino paralelo. Eu vou para academia, por exemplo. Enquanto eu estou treinando na academia, estou ali malhando bíceps, estou ali puxando um dorsal, e aí eu boto um fone no ouvido. Esse fone que está no meu ouvido, ele pode ter o inglês rodando aqui, tocando uma aula em inglês. Ele pode ter um podcast. Por exemplo, agora eu estou ouvindo um podcast bem legal. Eu vou até indicar para vocês aí. O nome dele é Por que Nós Dormimos? Ele fala sobre o sono REM, sobre o sono de qualidade, quantas horas você precisa dormir para estar bem no outro dia, por que as pessoas não dormem bem e por aí vai. É um livro bem legal. Ele chama-se
Por que nós dormimos? Depois, se você puder, vai lá. Eu estou ouvindo esse livro. Então eu tenho ele no formato audiobook. Boto de graça, tá, gente? Lá no YouTube. Te aconselho, vai lá, assina o YouTube. E aí você coloca no ouvido aqui o fonezinho. Não vai ter comercial para te encher o saco. Coloca o fone. Tô lá na academia, tô treinando. Tô malhando supino. Tô malhando tríceps. E o fone tá aqui no ouvido. Esse é um treino paralelo. O treino principal nesse caso é a academia. Então meu foco principal está no aparelho. Para eu não machucar, para eu não fazer errado. Meu foco principal está nesse treino. Porém, paralelo com esse treino, eu tenho um fone no meu ouvido, onde eu estou ouvindo ou um inglês, ou eu estou ouvindo esse audiobook no momento. Olá, Zezé. Boa noite. Seja bem-vinda, querida. E aí, eu consigo otimizar meu tempo, porque eu sei que está contando. Tudo que eu estou fazendo é um empilhamento de conteúdo, e uma hora eu vou ter o resultado desse empilhamento. E eu vou colocando, vou empilhando, e uma hora eu sei que isso vai chegar. Como que eu aprendi a fazer isso? Há 23 anos atrás, eu comecei a intensificar meu treino. Mas um pouco antes disso, tá? Desde 12 anos, mais ou menos, eu já comecei a entender, a brincar com essa coisa de organizar meu treino, organizar meu tempo, organizar minha agenda. Eu me lembro que com 10, 12 anos, eu já tinha algumas coisas que eu treinava. E é engraçado, minha filha fala pra mim assim, nossa pai, eu escrevi um livro. Você sabia que eu escrevi um livro? Eu tenho um livro, o nome desse livro é Comece a Agir. Comece a Agir. Esse livro está disponível no formato digital e no formato do livro também físico. Você pode comprar, onde que está? Está na Amazon. Está na Amazon. Você pode entrar lá e comprar. Quem quiser pede para mim que eu mando o link. E aí, no começo desse livro, eu começo a contar a minha história e a minha filha me ajudou no momento ali de fazer a leitura, de corrigir. E ela falou assim, nossa pai, você falou aqui que você era um cara diferenciado. E ela fica rindo disso até hoje. Mas eu considero que sim. Quando eu tinha 9, 10, 11, 12 anos, eu brincava como as outras crianças. Mas tudo que eu fazia era diferente. Eu não considero que eu tive talento nas coisas. Mas eu considero que eu fui um cara que eu sempre criei as oportunidades para mim. Por exemplo, quando eu comecei a jogar bolinha de gude. Já jogou? Eu era o pior menino da bolinha de gude. Qualquer um ganhava de mim. Ganhava minhas bolinhas. Só que aí um dia eu falei, cara, eu tenho que ser bom nisso aqui. Eu lembro que eu fui para dentro de casa, eu coloquei um tapete e eu ficava ali. E eu começava a contar quantas bolinhas eu iria tacar, quantas vezes. E aí eu pegava uma folha e anotava, hoje eu vou jogar 50 vezes a bolinha com essa mão e vou jogar 50 vezes com essa mão. Eu vou atirar 50 vezes naquela bolinha e 50 vezes naquela que está mais longe. Eu comecei a criar esses treinos para mim. Aí depois eu fui pro peão. Eu era muito ruim no peão. Mesma coisa. Comprei o peão, enrolava, jogava. E eu começava a repetir. E eu começava a contabilizar. Eu vou treinar todos os dias 200 vezes jogar o peão. Quando eu fizer 200 vezes, aí eu paro. Aí eu vou para a bolinha de gude, vou jogar mais tantas vezes e eu paro. E dali veio. Eu nunca parei de fazer isso. Quando eu ia soltar pipa, eu era ruim no pipa. Então, peraí. Eu vou colocar esse pipa no alto e vou desbicar esse pipa para esse lado 300 vezes. Depois 300 para esse. Vou dar um retão. Alguém já soltou pipa aí? É assim que a gente falava. Retão. Vou dar um retão com ele. Desde criança eu sempre fiz isso. Não foi diferente nas outras coisas. Quando eu fui para academia foi assim. Quando eu fui aprender música foi assim. Quando eu entrei no desenvolvimento pessoal foi assim. Todas as coisas que eu fui fazer foi sempre desse jeito. Eu sempre criei um treino. E eu sempre percebia que, por mais que eu treinasse, era pouco. E o que eu queria fazer? Otimizar sempre o meu tempo. E sempre que eu posso, eu otimizo até hoje. Vou entrar para tomar banho? Eu entro para tomar banho. Dificilmente, raramente, você vai
Na minha casa eu estarei tomando banho sem um áudio, sem o celular tocando. O que o celular está tocando? Um audiobook em inglês ou alguma música, por exemplo, que eu estou aprendendo. Está tocando lá. Sempre tem alguém falando ali. Sempre tem um conteúdo entrando. Eu lembro, eu já ouvi, não li, mas eu já ouvi a Bíblia umas 4 vezes. Audiobook. E aí, uma vez a minha esposa falou comigo assim, não adianta, você já ouviu a Bíblia toda, mas você não sabe nada, pergunta para mim. Eu sei mais do que pessoas que leram ela. Sabe por quê? Eu otimizei meu tempo. E eu sei que como eu estou ouvindo e fazendo uma outra coisa em paralelo, eu não vou pegar 100% dessa situação. Tá entendendo? Veja bem, sempre o meu treino principal, ele é o principal. É onde eu estou com o meu foco. O paralelo, eu não consigo absorver 100%, 50%. Principalmente 50% do tempo. Por exemplo, a primeira vez que eu fui ouvir a Bíblia inteira, já tem ideia de que é ouvir a Bíblia inteira, passar por tudo ali? Vou pegar Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, e vai até chegar em Apocalipse. Eu fui ouvindo todos. E aí depois eu voltei uma outra vez, já foram 4, tá? Eu vou fazer a 5ª. Esse ano eu devo ouvir mais umas 2 vezes ainda. Devo começar metade desse mês. Na metade desse mês eu começo de novo. E até o final do ano eu já vou ter ouvido 2 vezes. Daqui uns 4 meses eu já acabei. Depois eu vou ouvir mais uma vez. Só que é paralelo. E o que acontece? Cada vez que eu ouço de novo, eu pego uma outra parte. Eu pego algum nome. Eu tenho um novo insight. A mesma coisa são os livros, os audiobooks. Eu estou indo fazer uma caminhada, tem um audiobook no meu ouvido. Eu estou esperando alguém, tem um papel no meu bolso que eu tiro e vou ler alguma coisa. Meu celular é cheio de coisas, que eu tiro print e vou deixando anotações. Tem um grupo onde eu estou sozinho lá no meu grupo e eu deixo informações para mim mesmo, a hora que eu estiver esperando alguém. As pessoas, elas gostam de deixar você esperando e eu não gosto de perder meu tempo. Então quando alguém me deixa esperando ali por 1, 2, 3 minutos, eu não fico parado. Tiro meu celular e começo a ler alguma coisa que eu deixei ali para mim. Tô de carro, tô indo para algum lugar, tem um podcast lá tocando no meu celular. Eu não faço nem atividades que eu considero secundárias, eu coloco sempre alguma coisa para fazer junto. As que não tem jeito, que são primárias, aí eu dou o foco total. Por exemplo, veja bem, estou na academia, vou fazer supino reto. Esses dias eu estava treinando e aí tem um amigo meu, ele estava fazendo supino reto. Aí ele colocou 40 quilos, 20 de cada lado. Aí ele fez, tranquilo, deu uma entortadinha, mas eu falei, tá de boa, vou deixar. E eu estava do lado dele. Depois ele colocou mais 10 de cada lado, aí já foi para 60 quilos. Aí eu dei mais uma olhadinha, mas ainda não tinha perigo ainda para ele. Depois ele colocou mais 5 de cada lado, 35 de cada lado, 70 quilos. Já ficou agora considerável. Quando ele levantou, ele entortou. Não sei se você já treinou supino reto na academia. Geralmente as pessoas fazem isso. Eu faço isso. A gente entorta um pouquinho para um dos lados. E aí o Diego viu. E aí ele entortou. A mão direita estava muito mais baixa que a esquerda. E por quê? Eu também já fiz isso. Toda vez que eu vou treinar e eu vejo alguém por perto, eu peço para me ajudar. Porque a gente perde a noção aqui de baixo. E para um cara que está com 70 quilos, 80 quilos no supino reto, daí para cima é fatal. Um erro ali pode ser fatal na hora de guardar, pode deixar a anilha cair. E aí eu falei com ele, não, sua mão direita não está subindo. Aí ele falou comigo assim, realmente eu tenho essa mania, cara, de fazer isso. Aí eu falei, só que essa mania tá te fudendo. Essa mania aí, se você soltar esse negócio, você morre. E aí ele foi lá, ele é um cara que eu considero muito humilde. Na mesma hora ele foi lá, fez alguma coisa, pediu para ajudar, o instrutor ajudou, eu fui lá, ajudei e parabéns. Não vou falar o nome da pessoa aqui para não expor a pessoa. Veja bem, aquele momento de treinar um supino reto, eu não vou dar atenção para nada que eu estiver ouvindo. Minha atenção agora está 100% ali. Eu só quero saber da barra, se eu estou segurando certinho, se não vai cair, se eu não vou tomar uma cacetada aqui. Ali é treino principal.
Nesse momento o fone que está aqui, eu não sei nem o que está acontecendo mais nele. Não dá para prestar atenção mesmo. Você fazendo força ali, quem faz academia sabe disso, não dá para prestar atenção. Mas eu acabo de treinar, guardei a barra, o que eu vou fazer? Respirar, estou ouvindo. Agora entra com tudo esse áudio. Tá me entendendo? Eu otimizei meu tempo. Eu iria ficar parado ali, simplesmente descansando, recuperando energia, e eu não ia fazer mais nada. Então tá entrando. Eu estou descendo para ir para minha casa, entre a academia e o meu carro, eu estou ouvindo. Eu entrei do carro, vou do carro até a minha casa, eu estou ouvindo. Isso otimiza o meu tempo, porque isso está somando na minha carga horária. E uma hora, por exemplo, você hoje, você está a algumas horas de se tornar especialista em alguma coisa. Eu não sei o que você não sabe, o que você quer aprender, mas eu sei que você está a algumas horas de ser bom em alguma coisa. No ano passado, eu decidi que eu queria aprender artes marciais. E aí eu fiquei olhando assim as coisas que tinham. Tem um amigo meu que ele luta boxe, ele já participa de campeonato. E aí ele falou comigo, vai, entra no boxe. Só que aí eu falei assim, não, eu quero outra coisa, eu quero trabalhar com as pernas também, não só a mão. E aí ele falou, Muay Thai. Aí tá, procurei uma academia aqui na minha cidade e aí fui fazer Muay Thai. Quando eu cheguei o primeiro dia, cara, nossa, eu achei que não era pra mim aquele negócio. Eu não acertava nada do que era pra fazer. O aquecimento tava ruim, eu ia dar um soco e o instrutor falava comigo, não, o Brancão, um abraço pro Brancão, se ele estiver assistindo aí. E o Branco falava assim, ô Ed, você tá muito duro, cara. Ginga o braço, gira e tal. E eu tava sem ginga nenhuma e tava ruim demais. Só que quando eu fui embora no primeiro dia, eu fui no meu carro bem desmotivado. Eu disse pra mim mesmo, eu não vou voltar mais, eu tô muito ruim. Só que depois eu comecei a me lembrar, cara, eu não sabia jogar bolinha de gude. Eu cheguei a ser o melhor de bolinha de gude junto com os meus amigos. Eu não sabia jogar peão, eu cheguei a quebrar peão dos outros meninos. Quando eu falo quebrar peão, é no bom sentido. Você joga o peão, bate em cima do peão do outro e quebra o peão do outro cara no meio. Isso aí é o auge do cara que joga peão. Eu não sabia soltar pipo direito e eu aprendi a fazer isso, eu era muito bom nisso. Eu não sabia nada de música, eu aprendi a tocar violão, cavaquinho, teclado, guitarra, cantar e tudo mais, tocar trompete e virei professor de música. Eu não sabia nada sobre desenvolvimento pessoal, eu comecei fazendo um curso de coach, eu fui para inteligência emocional, programação neurolinguística, comunicação e liderança e comecei a dar aula disso. Quando eu olhei para tudo isso, eu falei, cara, aprender Muay Thai? Eu vou aprender esse negócio. Eu só preciso continuar. Eu só preciso empilhar resultado. O que eles fazem que eu não sei fazer? O que eles têm de melhor que eu? Eles estão horas treino na minha frente. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Eles estão horas treino na minha frente. Quantas horas? Quantas horas eu tenho que fazer para chegar, para atingir aquele potencial? E não é a mesma hora do outro. Talvez aquela pessoa que está na minha frente com 2.000 horas, ela já conseguiu um resultado melhor que o meu. Talvez eu tenha que fazer 2.100 horas. Mas está mais ou menos ali. Está muito próximo. Vai chegar. Eu continuei. Fui no outro dia, fui no outro. Chegou uma hora que já estava melhor. Eu já estava entendendo, estava chutando melhor. Comecei a assistir vídeos. Aquilo que eu falei para você do treino paralelo. No momento que eu estava lá dentro, socando, apanhando, ali não dava para pensar em outra coisa. Era foco ali. Inclusive teve um dia que um amigo meu, o Cristinei Alexandre, ele foi treinar comigo um dia, ele luta boxe, e aí eu tô treinando com ele, e toda hora que eu dava um golpe, eu olhava pro outro lado. Aí ele falou comigo, Ed, olha pra mim, cara, e eu só olhando pro outro lado. De repente ele, bum, acertou na minha cara. Olha pra mim, cara! Naquela hora eu acordei e falei, caraca, tem que olhar pra ele. E ali foi uma nova lição, um novo aprendizado. Eu tava querendo olhar para outras coisas, pessoas passando na rua. Treino principal, no seu tempo, é foco total. Agora, quando dá para conciliar, é aí que você vai conciliar. Estou trocando de roupa para ir embora? Tenho fone no meu ouvido. Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Você está conseguindo me entender? Qual que é a profundidade disso? Existe um tempo para você desenvolver essa habilidade que você quer.
Esse ano eu coloquei algumas coisas como prioridade. E o inglês entrou como prioridade esse ano para mim. Eu já venho estudando inglês há uns 3 anos. Mas sempre no paralelo. Nunca botei o inglês como treino principal. O que é o paralelo? Eu vou para a academia e boto o inglês aqui. Estou dirigindo, eu boto o inglês aqui no áudio. E vou simplesmente ouvindo para pegar a pronúncia. E esse ano eu decidi que o inglês vai entrar como um treino principal. O que é um treino principal? O momento em que eu paro e estou fazendo só aquilo. Não tem nada mais. É isso que você precisa fazer. Só isso. Primeiro, entenda o que é prioridade para você. O que vale a pena você colocar como prioridade na sua vida. Entendeu? Bora colocar isso como treino principal. E os outros são paralelos. Ao longo do seu dia. É simples, o negócio é simples. Não tem que complicar. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer. Você vai cagar no banheiro? Então bota um fone no seu ouvido. Vai ficar quanto tempo ali no banheiro? Ah, eu sou um cagão, eu fico 20 minutos. Então, 20 minutos você vai aprender coisa demais. Ah, eu cago rapidinho. 1 minuto. Tá bom, é 1 minuto, cara. Você melhorou 1 minuto. Seja lá no que for que você quer aprender agora. Ah, eu vou fazer uma caminhada, eu vou caminhar 30 minutos. Bota um fone no ouvido. O problema é que as pessoas vão caminhar, o que elas botam no ouvido? Ah, eu vou ficar curtindo uma música, para poder me animar, para poder acordar. Cara, é muito bom você ouvir uma música, mas você está perdendo tempo. Ah, mas eu não vou descansar nunca. Vai ter o tempo de descansar também. Vai ter um tempo de descansar. E vai ser um tempo principal, onde você não vai pensar em mais nada. Mas pensa bem, o ano está começando. Não deixe esse ano ficar igual ao ano passado, onde o seu tempo principal foi colocado somente em coisas que não fizeram você crescer. Esse é o seu ano. Esse é o seu ano. Faltam 5 minutos para as 20 horas. E agora eu vou cuidar do meu tempo agora. Tem outra coisa para fazer. Olha, eu espero que isso tenha feito sentido para você. Espero que você coloque isso em prática. E depois você me fala o que deu. Escolha algo que faz sentido para você. Escolha algo que vai conectar todas as outras coisas que você está fazendo. E entenda que todo o tempo pode ser utilizado de forma produtiva. Eu brinquei com você aqui o tempo que você está no banheiro, mas é verdade. Vai tomar banho? Dá para fazer muita coisa. Vai fazer suas necessidades? Dá para fazer muita coisa junto, paralelo. Você não tem que ter atenção total para tomar banho, por exemplo. Pode ter ali um podcastzinho rodando. Não no ouvido porque vai molhar o fone, mas o celularzinho pode estar lá no cantinho. Isso aí, Diego. Foco principal e foco paralelo. Vamos junto. Terça-feira estaremos juntos de novo, né, Diego? Diego que faz parte aí do método DIP. Já estamos aí na jornada. E você que quer fazer parte aí do método DIP, do nosso treinamento de comunicação e oratória, daqui a alguns dias eu vou abrir de novo vagas para nova turma. E aí você vai poder participar. Beijo para vocês, um abraço, fiquem com Deus, obrigado quem participou aí, foi muito bom estar junto com vocês. Segunda-feira tem live, meio-dia. Quem quiser participar é aqui nesse mesmo canal, meio-dia, toda segunda-feira, e lá nós estamos criando um plano. Lá nós estamos falando sobre como criar um plano perfeito para prosperar em 2026. Esse ano, esse é o seu ano. Fique com Deus, tudo de bom para vocês.